5 bilhões. Isso redundou problemas extremamente sérios, porque esse dinheiro não vinha como nunca veio, de tal maneira que ocasionou uma coisa. No final do governo, logo após a perda das eleições, a administração passada, ela gerou despesas que não foram quitadas. Então, volto a falar, para a saúde, a OS da saúde, 277 milhões não foram pagos o ano passado. Compensação de tarifa de ônibus, 378 milhões. Contratos de limpeza, 55 milhões. Total de 710 milhões que não foram pagas e sequer foram empenhadas. Uma outra coisa interessante que diz respeito é que, dentro da administração, a previsão para esse ano orçamentária ficou fora a compensação tarifária, 1 bilhão e 100 milhões ficou excluído, não foram computados. Contratos de limpeza, 350 milhões. Atividades do Fundo Municipal de Saúde, 300 milhões. Até o salário dos educadores, dos professores, ficou em descoberto 550 milhões. Essa, na realidade, é um início de uma conduta que foi totalmente equivocada. Estufaram o orçamento e que gerou todas essas distorções. Não tinha dinheiro para você realizar e não tem dinheiro para você tocar. A outra colocação que foi feita pelo vereador Donato foi com relação a essa diferença que tem com relação à dívida, a valores. É importante ressaltar, eu acho que o secretário não esclareceu, que a atual previsão de receitas provenientes de dívida ativa, PPI, PAT, bem como os respectivos juros e multas, anteriormente eram computadas como receitas correntes. Eram computadas como receitas correntes. E nesse orçamento foram distribuídos nos respectivos tributos. Ou seja, o que é IPTU foi classificado como IPTU. O que é ISS como ISS. O que é ITBI como ITBI. E é por isso que deu essa variação negativa. Negativa dentro das receitas correntes, porque foi separado e desmembrado o ISS, volto a falar, o IPTU, né, e o ITBI. Então, na realidade, o orçamento de 2017 está prevista uma arrecadação com relação ao PPI, dívidas, multas, juros, outras receitas correntes, 2,5 bilhões, dos quais foram distribuídos em 2018 e estimados em 1,8 bilhões. Então, essa é a diferença que eu gostaria de falar. E a outra questão que eu gostaria de levantar, que nós deveremos votar, eu acho que no dia de hoje, um projeto do governo que diz respeito à contratação de operações de crédito, não votar, mas começar a discutir com relação a contrair empréstimos. E esses recursos estão destinados para a reestruturação e qualificação de redes assistenciais, o Avança Saúde, no valor de 100 milhões de dólares, que serão para a construção de UBS, de hospitais, enfim, a reestruturação dentro da saúde pública de São Paulo. A outra questão, cerca de 200 milhões destinados ao programa Casa da Família do município de São Paulo, para a construção de habitação de interesse social. Outro projeto, 30 milhões para asfalto novo, e um projeto e 500 milhões para a intervenção de mobilidade urbana, fechando, presidente,
prioritariamente para projetos, sistemas viários e asfalto novo, melhoria de condições de funcionamento dos corredores e vias urbanas, e, por isso, nós vamos precisar de 500 milhões. Eu acredito que nós melhoramos e queremos melhorar os corredores de ônibus. Eu acho que muitos de vocês peguem diariamente, sabem como que está. Está num estado lastimável, e por quanto nós precisamos buscar recursos. E estamos pegando 200 milhões também para o sistema de drenagem e regularização das águas drenadas para eliminar as enchentes. É pouco, mas é bom que se diga que o que se busca aqui do governo, de 1,2 bilhões, que eu estou falando aqui, corresponde ainda muito pouco do que a prefeitura poderia buscar, porque a prefeitura pode contrair o equivalente a 7 bilhões. Mas a parcimônia desse governo de não comprometer todos os recursos para não inviabilizar os governos futuros, é que se olha com atenção. Nós esperamos que, com esses programas e tantos outros, e recursos do Plano Municipal da Desestatização, que acreditamos que esse ano, o ano que vem, possamos receber R$1 bilhão e aí investir, é bom que se diga, somente em educação, saúde, mobilidade urbana, assistência social e habitação. Obrigado, essa que é a proposta. Aurélio. Então, concluindo, nós vamos avançar, queremos resolver os problemas da cidade, mas queremos, acima de tudo, priorizar dentro das ações da saúde, da educação, da mobilidade urbana, da habitação e da assistência social. É o que eu queria falar. Obrigado. Vereador, uma solicitação. Vereador Eduardo Tuma, vice-presidente dessa casa. Não há transmissão da audiência pública nos arredores? Quais arredores, presidente Jair? Está com problema? É um problema técnico? Não, agora já corrigiu. Já corrigiu, muito bem, resolvido. É o www.câmara.sp.gov.br. O link é auditórios online. Você consegue assistir essa audiência pública. Muito bem. Nós temos Se Vossa Excelência tentar no seu mobile aí, no seu iPhone. Esse ano teremos 28 milhões. O senhor é de esquerda, né, vereador Jair? Como? O senhor é de esquerda, né? Oi? É a esquerda com iPhone. Sempre. Nós recebemos o cônsul da China hoje, então hoje eu vim de vermelho. Teremos 28 milhões a mais este ano para a limpeza urbana. 28 milhões a mais, ou seja... Muito bem. Vereadora Soninha Francini. Bom dia. Uma pergunta para o secretário, bem simples até. Na previsão de receitas, o item crescimento da frota aparece com uma projeção, uma porcentagem maior do que o aumento da produção industrial de carros novos. E eu queria entender por que essa diferença. Haja vista que o aumento da frota tem um impacto na vida da cidade, né, do ponto de vista de despesa, mas tem um impacto bastante mensurável do ponto de vista de receita, e eu não entendi por que tem essa diferença. Sobre os pontos em que eu concordo com algumas posições que já foram manifestadas aqui, na assistência social, por exemplo, até já tive outras oportunidades de falar sobre isso em reuniões, mas tem uma previsão para o ano que vem de um aumento muito grande de gastos com os grandes equipamentos da população de rua, aqueles de grande capacidade, que é um modelo que a gente tem de superar, é um modelo ultrapassado. E, para a população de rua, serviços menores, quer dizer, com uma capacidade menor, 10, 20 pessoas no modelo República, são melhores e custam menos. Então, deixar isso registrado também. Concordar com a necessidade de chamar a GPPs. No caso da assistência social, você tem um concurso que a gente pediu, o Paulo Ebel prorrogou, porque estava para vencer já, e a assistência social precisa
de mais assistentes sociais, ainda mais porque tem muita gente com muito tempo de carreira, portanto, à beira da aposentadoria. Então, essa reposição precisa ampliar e, ainda por cima, precisa repor. E a gente, quando estava estudando o plano de metas, analisou que, para alcançar a meta da norma básica do SUAS, de que um CRAS tenha cobertura de 5.000 famílias, a gente precisaria dobrar o número de assistentes sociais. E se dobrasse assistentes sociais para trabalhar nos CRAS, nos centros de referência, e se dobrasse, teria um impacto anual de 20 milhões de reais. É muito dinheiro, mas perto do que isso representa, é quase insignificante. Até se a gente comparar com outras despesas de serviços como esses que eu mencionei. Em relação às prefeituras regionais também, não precisava nem ter sido subprefeita para saber, para chorar com a falta de recursos. Não dá para fazer uma gestão descentralizada com as prefeituras tão dependentes assim, a prefeitura sempre de chapéu na mão, pedindo para que algum secretário, algum vereador mande emenda. Regularização fundiária é uma pauta muito pouco presente, em geral, na mídia, na sociedade, e é crucial. E eu pergunto, secretário, se nessa projeção de receita de IPTU, se leva em consideração o IPTU progressivo aplicado nos imóveis que já foram notificados por não estarem cumprindo a função social. São centenas de imóveis, houve alguns casos de recurso administrativo, de pedido de impugnação, mas a maioria deles está enquadrada nos requisitos para IPTU progressivo. Acho que as primeiras notificações são de 2014, então já tem de ter a aplicação disso. Em relação à cultura, ter uma subcomissão específica da cultura não é ter uma cultura menos importante, pelo contrário. É dar um realce para a cultura, como outras áreas não têm. Eu sinto falta... Não, não é importante o suficiente para o relator tratar disso? Não, pelo contrário. O relator trata de tudo. E a cultura tem uma atenção especial. Eu queria muito que tivesse uma subcomissão de meio ambiente, uma subcomissão que fizesse o recorte de todos os recursos de meio ambiente, que inclui, claro, saneamento básico, que tem a ver com regulação. Jesus, minha vez. Sim, porque... Pode ser... Sim. A gente até que fala bastante de Parelheiros, só que lá na ponta não se reflete. Em relação, mais uma vez, à cultura, a gente já tivemos diálogos, debates e embates. Em 2016, o orçado foi de 501 milhões. Não adianta comparar esse orçamento com o que é o orçado para o ano que vem, porque o que foi gasto pela Secretaria de Cultura foi 349 milhões. Não adianta dizer, olha, botamos 500 milhões de reais na cultura. Não, botamos um número numa planilha. 349 milhões. 2016, pirata. 2016. Ou seja, eu sei. Mas quando... Eu sei. Presidente, por que eu não posso me manifestar na ordem? Não. Cultura, por favor, né, cultura. Não dá para falar, pirata, não dá para falar da execução orçamentária de 2017, porque 2017 ainda não acabou. A última, tá bom, eu posso falar, de quanto eu gastou até agora. Faz favor, Jesus, faz favor. De novo, a execução orçamentária de 2017, eu só vou poder dizer o número completo quando terminar 2017. O que eu quero dizer é o seguinte, não adianta dizer que o orçado para o ano que vem é muito menor do que o orçado nos últimos anos, porque o orçado em si não é o número do que foi gasto. É fácil dizer, vamos botar 1 bilhão na cultura. Botaram, teoricamente, 500 milhões. No entanto, o que foi gasto foi 349. E aí, secretário, tem uma dificuldade... Eu sou muito obcecada na fiscalização da execução orçamentária, que é para onde o dinheiro realmente foi. Mas tem dificuldades na fiscalização pelo fato de não haver algumas dotações orçamentárias próprias
para a gente fiscalizar ações. Em 2013, o PIA, por exemplo, tinha uma dotação orçamentária própria. Então, na hora que a gente busca na execução orçamentária, dá lá para encontrar. Foram orçados 2.400.000, foram executados 412 mil. Desde 2014, não tem mais uma dotação orçamentária própria para o PIA. Ele está incluído em política de promoção cultural. Então, para descobrir quanto está sendo ou foi gasto com o PIA, tem que solicitar uma informação via Comissão de Finanças, como foi feito, para que a Secretaria discrimine contrato por contrato. Aí é que aparece que o contrato foi para o Programa de Iniciação Artística. Então, são muitos os casos assim. A gente teve a maior dificuldade para descobrir quanto de aluguel se paga na educação, nas prefeituras regionais, na assistência social e na saúde, porque não existe essa busca por aluguel. Então, em alguns casos, a fiscalização só é possível, ou é muito mais possível, se tiver essa discriminação. Aliás, há muito tempo que se reivindica as despesas com infância e adolescência que também tenham esse agregador possível. A gente saber quanto é gasto com criança e adolescente não pode depender de milhões de buscas diferentes em assistência social, educação, cultura, prefeituras, então precisa ter esses elementos agregadores. E, para concluir, muito bom lembrar dos planos de bairro, eu tenho também uma obsessão com planos. Eu estou trabalhando, a gente está trabalhando no mandato com 33 planos vigentes, leis, portarias, decretos, resoluções de conferência que não foram formalizadas de outra maneira, 33 planos para 1 ano, 2 anos, 4 anos, 10 anos e até o 2030. Se a gente não estudar, e aí vale mais para a comissão até, vereadores, se a gente não estudar o quanto esses planos estão ou não representados no PPA e no orçamento, para que tanto plano? Né? Se investe em recursos, a realização de conferências da igualdade racial. Aí tem um documento produzido. Isso não se acha onde está isso no orçamento, se é que está. Então, a gente precisa criar, que fosse uma subcomissão, mas é tão abrangente que nem é o caso também, porque não é um recorte. Pelo contrário, é uma observação vertical e horizontal no orçamento que precisa ser feito. Concluído, presidente. Obrigada. Obrigado, Soninha. Vereador Rodrigo Goulart. Boa tarde, presidente. Boa tarde, relator. Boa tarde, secretário. Boa tarde a toda a população e a comunidade presente. Muito importante vocês estarem presentes aqui para a gente discutir o real orçamento aqui para a nossa cidade. Bom, secretário, vou deixar algumas perguntas, não sei se vai dar tempo do senhor responder, mas acho que é muito importante que a gente torne público aqui algumas colocações. A receita tributária, excluindo multas, juros, dívida ativa e o PPI previsto para 2018, apresenta um crescimento de 10% comparando o orçado para esse ano, 2017. Como que a Prefeitura espera conseguir essa melhora na arrecadação, considerando o atual cenário econômico? Essa é a primeira. Segunda pergunta. Há mais de 10 anos que o município não faz operação de crédito, pois não havia margem para isso. E a dívida sendo renegociada, e o município, segundo a proposta, pretende novamente tomar empréstimos. Queria saber se o senhor não considera isso um risco, capaz, inclusive, de comprometer as futuras administrações. Queria que o senhor pudesse explicar um pouco sobre isso para a gente. Terceira pergunta. Qual a dívida de anos anteriores com os empresários do transporte coletivo urbano que onera o orçamento de 2018? Partir para a próxima pergunta aqui. Dos 5,5 bilhões previstos para investimentos em 2018, somente 873 milhões, ou 15%, são da fonte 00 do Tesouro Nacional. E 1,6 bi, ou 26%, são da fonte 08, que são de recursos vinculados. Dessa forma, mais de 50% são de recursos, vamos dizer assim, incertos. Então, isso seria uma aposta do governo? Próxima pergunta. Há uma previsão de redução de 18,9% em média no orçamento de todas as prefeituras regionais, comparando com o atualizado de 2017. O senhor, como secretário, acabou de citar aqui para a gente que uma das partes para complementar essa diminuição é através das emendas parlamentares
dos vereadores, aqui dos 55 vereadores. Queria só confirmar se realmente é isso, que, infelizmente, eu acabei de receber uma resposta aqui, que quando a gente acaba querendo contribuir com projetos de vereadores aqui, a gente acaba sendo passado a foice nos vereadores aqui em suas contribuições através de projetos. Mas quando a gente quer uma contribuição através das emendas parlamentares para um complemento do orçamento, a gente acaba sendo lembrado aqui. Então, eu queria também como que o senhor considera que se serão atendidos os programas regionais apresentados pela Prefeitura, com essa diminuição aqui no orçamento das prefeituras regionais. E a última pergunta, o orçamento de 2017 foi de 54,6 bilhões. Se tudo correr muito bem, a gente sabe que a arrecadação deverá atingir apenas 50 bilhões, havendo um déficit de 4,6 bi. O orçamento de 2018 é maior que o deste ano, e se a meta de arrecadação não for alcançada, já há uma estratégia de congelamento, como houveram em anos anteriores? E quais seriam as áreas ou serviços afetados por esse congelamento? São essas as perguntas, secretário. Se o senhor puder nos responder, agradeço a oportunidade. Obrigado, vereador Goulart. Deixa eu anunciar, dia 6/11, neste salão, das 10 às 14, nós vamos aqui debater a educação e esporte. Ou seja, a Secretaria Municipal de Educação, Fundação Paulistana de Educação e Tecnologia, Secretaria de Esporte e Lazer e o Fundo de Esporte, Lazer e Recreação. No mesmo dia, das 15 às 18 horas, dia 6/11, neste salão, Serviços e Obras, Desenvolvimento Urbano e Prefeituras Regionais, Secretaria de Serviços e Obras, Fundo Municipal de Iluminação Pública, ANLURB, Autoridade Municipal de Limpeza Urbana, Secretaria Municipal das Prefeituras Regionais, Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento, Fundo de Desenvolvimento Urbano, Fundurb, Fundo Municipal de Defesa do Consumidor. Com a palavra o secretário Caio Megali. Muito obrigado, vereador Jair Tato. Obrigado por mais um grupo de contribuições, tanto da sociedade quanto dos vereadores. Deixa eu começar aqui com uma dívida, que é a resposta ao secretário. Sempre secretário também, né? Mas ao vereador e senador Eduardo Suplicy. Ele me perguntou sobre a questão da equidade do ponto de vista das receitas, acho que mais especificamente do IPTU, né? A gente comentou da manutenção da planta genérica de... Pois não. Receitas e gastos. E despesa. Do IPTU, nós anunciamos que, na nossa visão, diante no atual cenário de inflexão da economia e de acomodação do mercado imobiliário, o melhor que nós tínhamos a fazer é manter a atual planta genérica de valores, que reflete, em boa parte, embora seja difícil verificar exatamente por conta dessa alta volatilidade atual do mercado e período de incerteza, mas reflete boa parte dos valores dos imóveis, em média, bem os valores dos imóveis, e também reflete uma diferença entre áreas mais centrais e áreas mais periféricas, que é fruto da revisão da planta genérica de valores lá de 2013, 2014, que nós estamos mantendo, que obteve sucesso nesse objetivo, e nós estamos mantendo para este ano. Ponto de vista, então, eu acho que atende, né? Eu acho que a retomada, o crescimento da arrecadação tem vindo mais das áreas centrais por conta dessa revisão feita da planta genérica com este olhar, com essa visão lá em 2013 e 2014. Do ponto de vista da distribuição das despesas, né? Naturalmente, do ponto de vista da Fazenda, aqui nós fazemos a distribuição entre as secretarias e temos como horizonte principal o equilíbrio orçamentário, né? E as prioridades, como as prioridades de cada pasta, de cada administração, é regida por cada pasta, por cada administração. Nós, a Fazenda, não entramos... E prefeituras regionais também. E as prefeituras regionais da mesma forma, né?
do ponto de vista do orçamento comparativo de gastos per capita, que eu acho que é o comentário mais importante, eu acho que é uma métrica, né, que tem que ser avaliada, mas tem outras métricas também das prefeituras regionais, né? O tamanho, né, porque muitas vezes não tem muita gente morando, mas tem muita coisa para ser feita. E às vezes grandes equipamentos, por exemplo, prefeituras regionais que tenham piscinões demandam mais recursos para limpar esses piscinões. Então, às vezes tem questões específicas, isso a Secretaria das Prefeituras Regionais nos argumenta e eu acho que maiores detalhes eles podem dar, mas essa avaliação aqui, essa distribuição orçamentária também foi validada pela administração das prefeituras regionais. Agradeço, secretário. Estou precisando sair por um compromisso urgente. Eu que agradeço. Obrigado. A presença. Concluiu? Foi só para o senador. Parte do senador. Eu tenho aqui mais alguns comentários rápidos. Eu acho que um ponto que foi levantado é de 1,5 bilhão a mais de recursos, né? Para onde vai esse 1,5 bilhão a mais? O orçamento do IPREM, do Instituto de Previdência, aumenta em 600 milhões de reais do ano passado para o ano que vem. Já ali, ajustando bem, né? Talvez acabe até sendo um pouco mais, dependendo da evolução do cenário. Então, quase metade desse aumento vai para o orçamento do IPREM, né? A educação, né, por duas razões muito claras, né, o aumento dos professores que nós orçamos esse ano, o ano passado não estava orçado, esse ano nós orçamos, e as creches, né, nós estamos ampliando as vagas em creche, isso gera um custeio, isso acaba levando uma parte desse crescimento do orçamento, né, e o terceiro item que teve um incremento de orçamento mais claro, de novo, de orçamento, é a compensação tarifária, que está indo de 1,8 para 2,5, são 500 milhões de reais a mais ali, embora ainda fique longe do que seja a execução esse ano. O objetivo é que, com diversas atividades, inclusive as que você mencionou, Jesus, a de licitação licitação a nova licitação do transporte e a licitação da bilhetagem, reduzir o tamanho do subsídio, né? Acho que um tema também recorrente é a questão dos planos de bairro, citados por alguns de vocês e pela Soninha, quer dizer, nós estamos buscando um esforço maior em regionalizar o orçamento, né? Eu acho que, enfim, isso não é uma responsabilidade da Secretaria da Fazenda. A Secretaria da Fazenda equilibra o orçamento e distribui o orçamento, mas eu tenho certeza que há um esforço de cada secretaria lá na ponta. Eu acho que a gente pode discutir mais isso nas audiências temáticas, de fato fazer com que esse esforço chegue lá nos bairros, chegue lá na ponta, chegue lá nos pequenos, forma como você colocou aqui, que foi muito boa. Estou procurando aqui nas microações, né, nas microdemandas que são importantes, que na verdade mudam a qualidade de vida das pessoas que moram naquela região, né, que vai para além das necessidades básicas, mas que são microdemandas bastante relevantes, inclusive de saneamento, e o vereador Aurélio Nomura lembrou bem dos nossos projetos de captação de recursos, né? Já respondendo também aqui ao vereador Goulart, a
seja uma trajetória equilibrada e sustentável de endividamento ao longo do tempo. Acho que a questão que a Soninha levantou dos equipamentos e da forma com que a assistência social administra o seu orçamento, aí eu acho que é uma questão temática, é uma questão de gestão da Secretaria. Eu acho que não cabe a Secretaria da Fazenda entrar nesse mérito, mas eu acho que o debate é válido, né? A questão das rubricas é importante, constou na LDO, o vereador Ricardo Nunes nos lembrou bem, nós apoiamos essa medida. Não é simples fazer de uma hora para outra, demanda ajustes no sistema, demanda também tempo do pessoal, do pessoal do orçamento, que nos últimos, 2 meses estiveram muito mergulhados na LOA e no PPA, então ainda não tiveram tempo para fazer isso. Mas, e também a Secretaria de Gestão vem apontando para esse detalhe, né? A gente precisa ter um controle mais próximo, né, das rubricas orçamentárias, para onde está indo os recursos, uma prática recorrente no setor público, eu diria, não na prefeitura só, no setor público em geral. É uma execução que você empenha, na verdade, o que não é tão prioritário, deixa o que é prioritário para depois, e aí, se faltar recurso, como não pode deixar o que é prioritário ser feito, então esse maior esmiuçamento do orçamento vai nos ajudar a fazer com que os recursos, de fato, sejam prioritários porque é prioritário, e nessa sequência isso é importante e ajuda no controle também. E, finalmente, com relação à pergunta sobre a projeção do crescimento, né, da projeção de receitas do IPVA, né, sobre a frota e a produção industrial, eu confesso que, para essa, eu pedi ajuda aos universitários aqui, ao Otávio, que faz as projeções e tem as indicações aqui mais perto, e ele me escreveu aqui que a previsão do crescimento da frota de veículos do município está menor que o crescimento da produção industrial, de fato, nos últimos anos, porque a população vem trocando de veículos próprios por transporte público. Esse efeito a gente nota. Tem o efeito do licenciamento, né, e da inspeção veicular, que fez com que muita gente, quando instaurou a inspeção veicular, saísse do município, né, licenciasse em outros municípios para fugir da inspeção. Aí, quando volta a não ter a inspeção necessária, eles não voltam para cá. Então, isso deu uma conturbada nessa relação entre produção industrial e produção de veículos. Mas, de qualquer forma, a nossa impressão é que, e pelo menos os dados estão mostrando isso, a produção industrial está começando a melhorar devagarinho, né? Passos lentos, mas está começando a melhorar. A produção de veículos está vindo mais rápido, e a produção de retomada do IPVA, que foi muito fraca esse ano. De fato, a receita de IPVA foi muito fraca. A nossa expectativa é que ela tenha uma melhora um pouco mais importante para o ano que vem. Espero que ela se concretize nessa projeção. Obrigado, secretário. Deixa eu anunciar, dia 8/11, neste salão também, reunião ordinária da Comissão de Orçamento e Finanças. Dia 9/11, numa quinta-feira, neste Salão Nobre, das 10 às 14, nós trataremos de direitos humanos e assistência social e trabalho e empreendedorismo. Ou seja, SMARTS, Fundo de Assistência Social, FUNCAD. 9/11, quinta-feira, das 10 às 14 horas, neste salão. A Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, a Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania, Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia, Fundo Municipal do Idoso. Dia 11/11, nós temos audiência pública regional de Santo Amaro, em Santo Amaro, que é a região sul e sudeste. Teatro Paulo Heiró, das 10 às 13 horas. Teatro Paulo Heiró, Adolfo Pinheiro, 765, Santo Amaro. 11/11, no mesmo sábado, essa ainda não, Freguesia do Ó ainda não está acertado o local. Muito bem, próximo inscrito, o vereador Alfredinho esteve por aqui. Eugídio Alves Carvalho, Fórum CA de São Mateus. Seguida, o Hélito Sandra Sonora. Muito bem. Boa tarde, senhoras e senhores vereadores e vereadoras. Queria pedir um pouco de atenção. Para que possamos ouvir as manifestações. E que acelerem. Temos uns 30 inscritos ainda, hein? Se alguém quiser declinar também e esperar a oportunidade das audiências temáticas, a presidência agradece.
Jair Tato, presidente da comissão, obrigado pela oportunidade aqui. Não vou discorrer muito de alguns temas, porque nós vamos poder falar nas audiências temáticas. Então, eu vou falar um pouco aqui, Jair, uma fala um pouco mais geral. É pena que esse plenário está tão vazio, né, Pirata? Haja visto que, como a gente sempre fala, mesmo das regiões, muito pouco divulgado. E eu sempre digo que não dá para fazer pudim sem ingrediente. Não dá para fazer política pública sem recurso financeiro público. Eu sou do Fórum de São Mateus, a gente que tem uma atuação na infância, um fórum histórico há mais de 40 anos, um fórum que defende a política pública, a atenção básica. Aliás, esse microfone está horrível, hein? Nas áreas de esporte, lazer e cultura na periferia. É uma pena que a gente sempre fica no debate aqui do orçamento e, às vezes, essa casa não entende, na minha visão, ou alguns vereadores, que nós temos uma cidade díspare. Ou seja, os pobres e os ricos. Se nós não entendermos que quem precisa de pão é o pobre, a gente vai ficar falando aqui que, como o companheiro falou aqui, do movimento de rua, Pinheiros é uma região nobre, não é isso? São Mateus, Guaianazes, Cidade Tiradentes, Jardim Brasil, vamos lá, me ajuda aí, Guaianazes, Zona Sul, Parelheiros, Grajaú, etc., são região pobre. Então, essa casa precisa escolher esse orçamento aqui e não fugir da sua responsabilidade, essa comissão e os vereadores, de aprovar um orçamento digno e dar recurso público para as áreas prioritárias. Quando a gente fica aqui falando de violência, falando de abandono, criança na rua, criança violentada, mas não põe recurso. Tem que colocar dinheiro, gente. Nós estamos aqui num desmonte assistência social nessa cidade, um desmonte da política pública de cultura, esporte e lazer. E a gente não entende que, se eu investir na política de proteção básica, que eu chamo de preventiva, nós vamos evitar gastar dinheiro na política especial. Então, vamos sair do nosso comodismo. E aí nós temos aqui um papel, aqui a sociedade, trazer para cada temática aqui o povo para poder discutir e deliberar e cobrar aqui os novos vereadores da comissão e o prefeito de executar também. Porque é o seguinte, aprovar um orçamento e congelar depois, não fez nada. Então, o nosso papel é vigiar, cobrar e dizer que o Fórum São Mateus vai sim, na educação, na cultura, na infância e adolescência, vamos trazer as pessoas aqui para discutir orçamento público para 2018 e nenhuma redução, nem direito a menos, gente, pelo amor de Deus. Obrigado. Obrigado. Wellington Sonora, depois Regina Paixão. Bom, boa tarde a todos e todas. A minha pauta aqui é cultura. O mínimo tem que ser 1%, não dá para ser ignorada a cultura, certo? E a gente é do hip hop, somos do Fórum do Hip Hop, coletivamente hip hop. A gente quer a rúbrica aí de 1 milhão da Secretaria de Cultura, a rúbrica na pasta da Secretaria de Educação também, que é 1 milhão. 500 mil no Direitos Humanos também, que é rúbrica para o mês do hip hop. A rúbrica orçamentária também, rúbrica orçamentária de 2 milhões para as ações voltadas para a implementação da Lei 10.639 na pasta da Secretaria da Educação e as rúbricas orçamentárias das casas de hip hop, que são decretos de lei já assinados da Zona Sul, da Zona Leste e da Zona Oeste, que são de 500 mil para cada casa. E também o território hip hop tem que ser 2 milhões para o vocacional na pasta da Secretaria de Cultura. É isso. Obrigado, Wellington. Regina Paixão. Depois o Ricardo de Lima. Estou aqui. Bom dia ou boa tarde ainda a todos e todas. Complementando algumas falas, mas não dá para deixar de falar. Sou do Fórum da Assistência Social, contempladíssima na fala do Fábio também das periferias, que eu sou de Mboimirim,
Acho que todos os secretários deveriam fazer uma tour pelos extremos da nossa cidade para entender o que a gente está falando. E, enquanto não tiver investimento em políticas sociais, se a gente pega as planilhas, só tem queda, 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 e da assistência é 9,2. Lembro aqui que a assistência social tem 1.200 serviços espalhados na cidade e não são suficientes para atender as nossas demandas. Cada um de nós que estamos aqui dos movimentos sabemos onde é que precisa de novos serviços. Na gestão anterior, a gente não conseguiu ampliar serviços. No orçamento, é a parte que nos desanima, a gente conseguiu, ano passado, várias rúbricas para ampliação de RH, etc., mas também foi congelado. Nós tivemos o recurso congelado, mas com um pouco de briga, bastante pressão, a gente conseguiu descongelar. E também agradeço que a assistência social passou a entrar no rol da educação, da saúde, não pode sair, mas aqui incrementando a fala da Soninha. Soninha fala da questão dos grandes serviços da população de rua. O Conselho Municipal da Assistência Social, é bom que fique registrado, não está sendo respeitado. Ele é um conselho deliberativo. Então, o governo estadual mandou para lá 14 milhões para atendimento exclusivo da população de rua, mas já veio com a rubrica fechada, o que, pelo nosso entendimento, o Ricardo está aqui, me procede, não é viável. Então, o Coma fez uma resolução que, são só 5 itens, pede muito que seja retirada a rubrica prevista para CTAs e atende, devido à não apresentação, apreciação e normatização dos referidos serviços, e também, contrapondo o que a Soninha coloca, que seja pensado, que seja estudado serviços melhores para a população em situação de rua. Porém, se a gente não investir na proteção social básica, como disse o Egídio, que me antecedeu também, a gente vai ter diversas cracolândias, como já temos lá no cemitério de Jardim São Luís, vários pontos da Sul, da Leste eu desconheço, mas acredito também que tem. Então, a gente pediu, com o apoio do Comas, a ampliação de 10% na proteção básica, incluído o PELO e o PPA, ampliação também no PPA, no percentual de 10% em 2018, 20% em 2019, 20% em 2020 e 20% em 2021, para que tudo melhore. E vamos continuar lutando. Olhando o orçamento, tem 49% no Fundo Municipal de Desenvolvimento de Trânsito. Será que não pode ser remanejado para a cultura, para a assistência e para outras rubricas? Fica aqui minha pergunta. E na cultura, eu não entendo, quero que vocês me expliquem por que a rubrica do Teatro Municipal é diferente para as políticas culturais. Tá certo? Obrigado. Fica a minha reivindicação. Ricardo, cadê o Patrick? Ele precisa ir ao trabalho. Patrick, Acol, por favor. Acol, Muniz, você é haitiano? Seguido, Ricardo. Bom dia a todos e a todas, aos vereadores e vereadoras também. Ricardo, sem problema. Nós viemos com o objetivo de reivindicar, sobretudo, além do respeito que essa gestão Dória e Sabará não está tendo com as deliberações do Conselho, já que não submeteu os atendes e os CTAs no Conselho Ricardo, para a população em situação de rua. O secretário... ele foi, tá. Ele tem direito também de se locomover por alguns minutos e o secretário está aqui... O Ahmed está aqui para só para registrar que não será nada perdido das colocações. Não, então é o seguinte, e aí não foi submetido ao Conselho a aprovação. Um dos pressupostos da política de assistência social é que a alimentação para a população em situação de rua seja produzida no próprio local para não se colocar em risco a integridade do alimento que chega à população em situação de rua. E os CTAs não atendem essa necessidade. Uma resolução de número 1127, do ano de 2016, que estabelece parâmetros mínimos para o orçamento, para que o orçamento fosse reproduzido neste ano, não foi obedecida, não foi acolhida. O Conselho Municipal de Assistência Social, na resolução que aprovava a proposta orçamentária para o ano de 2018, solicitou que a Secretaria de Assistência Social
através da secretária adjunta Digitane, que foi apresentar o orçamento no Conselho, na audiência, na plenária de 2000, na Uninove, que fosse acolhido e considerada essa resolução 1127, que atualizava os valores dos parâmetros mínimos. O orçamento que chegou aqui não foi acolhido os parâmetros mínimos pela gestão. O orçamento que está aqui, ele não acolheu os parâmetros mínimos. Então, a gente está vindo de um conjunto de atropelos da gestão Dória e gestão Sabará sobre o Conselho Municipal de Assistência Social, um órgão deliberativo que está deliberando porque o Conselho e a cidade não está acolhendo. Então, assim, agora que nós vamos entender, nós vamos entregar uma cópia dessa resolução 1127, que fala dos parâmetros mínimos para ser acolhido e ser reproduzido na pasta orçamentária, e nós veremos se a Secretaria da Fazenda vai acolher e se a Comissão de Finanças e Orçamento e essa casa também vai passar a desrespeitar um Conselho Municipal deliberativo formado em lei, a Lei Orgânica da Assistência, leis estaduais, leis municipais, decretos estaduais e decretos municipais, se a gestão, a Secretaria da Fazenda e essa casa legislativa não vai fiscalizar e não vai colocar com que o Conselho seja respeitado. Então, o desdobramento do orçamento, a gente vai medir o desrespeito da Casa Legislativa e dessa gestão que está aí. Obrigado, Ricardo. O Patrick. Depois, Fernando Prata. Boa tarde a todo mundo, senhoras e senhores dos vereadores e também ao público. Muito obrigado pela consideração do vereador Jair. É que eu estava marcando para, eu acho, 28, 27, eu falei com ele porque eu preciso ir trabalhar e ele considerou. Muito obrigado pela oportunidade. E eu venho falar aqui, desde que eu comecei a chegar na cidade de São Paulo, desde 2003, e até agora eu fico magoado com pautas políticas do Brasil inteira. E o primeiro ponto que eu quero tocar, a gente tem notícia do Globo e o Record e todas essas televisões sobre a cultura do povo negro. Estou falando do povo negro porque eu me considero como africano, sou do Haiti. E assim, o Haiti é um país negro. Isso não significa que não tem branco. A gente nasceu no Haiti, mesmo de olho azul, a gente considera como negro. E quanto eu queria fazer uma estatística só para a comunidade do Haiti em São Paulo, 2012, para ter uma residência permanente do Brasil era R$ 35. Agora quase 500. Agora nós temos agora mais ou menos a haitiano que está vivendo em São Paulo de 15 mil até 20 mil. E imagina, com uma residência de 15 mil, haitiano vale mais que 4 milhões, mais que 4 milhões de reais, que o Brasil, a Polícia Federal, a Receita Federal tem registrado. E isso significa para outros imigrantes de vários países, Portugal, França, África, Nigéria, vários países em África, árabe. Isso significa o Brasil tem a ver com a cultura dos estrangeiros ou não? Porque a gente não consegue dialogar junto com esses orçamentos da cidade, com os vereadores, a gente precisa de uma pessoa que interpreta que são associação dos brasileiros que falam para os imigrantes. Eu acho isso me magoou até agora e está sendo feito agora. Eu, como cineasta e jornalista, quando estou apresentando um projeto para o SESC dá 500 mil ou 1 milhão para fazer essa ação. Daí, enquanto imigrante, que é meu irmão, que eu fundei a Associação União dos Haitianos na cidade de São Paulo, e também o coletivo Onde Estão os Negros, e desde 2013, daí,
para essas pessoas terem acesso com meu filme, com minhas peças de teatro que eu fiz, com acesso que essas pessoas precisam mínimo R$80 para entrar, para pagar cinema, para olhar meu filme. Isso me magoa, enquanto tem Receita Federal e tem políticas públicas para os imigrantes que nunca foi feito, que nunca olha exatamente para essas pessoas que têm imigrantes, que são artistas, e também que dá uma rentabilidade muito maior por anos e por na cidade de São Paulo. Imagina só por a residência ou por só uma comunidade. Por ano, São Paulo beneficiar mais que 4 milhões. Imagina, vocês, hoje, nós temos em São Paulo mais que 50 nacionalidades que estão vivendo na cidade de São Paulo. E que tipo de diálogo que a gente precisa com os vereadores, exatamente para que os vereadores mesmo sentar conosco, com cada comunidade, e para resolver essas questões de como a gente vai projetar isso. Eu senti pena exatamente quanto eu estou passando, tanto meu filme está passando no Itaú Cultural, e meus camaradas que são do Haiti, da África, que não tem, infelizmente, não tem R$120 para olhar meu filme. Eu acho essas questões, eu estou falando segundo a cultura. Os vereadores que falavam, tem um vereador que falava quem é prioridade, educação, mas se você não tem cultura, você não vai entender educação, porque não é a educação que faz cultura, é a cultura que faz educação. Muito obrigado. Eu acho Fernando Prata. Eu acho que a gente precisa dialogar, não sei como vai ser. Mariana, obrigado. Seguida, Pablo Paternoster, Fórum de Cultura da Zona Oeste. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou o Fernando Prata, eu sou conselheiro tutelar da Vila Mariana. Eu estou aqui pensando num órgão que tem tido uma luta constante. E os nossos companheiros que estão aqui, da cultura, da assistência social, da saúde, têm presenciado isso. E eu agradeço até, em nome dos conselhos tutelares da cidade de São Paulo, esse apoio que a gente recebe de vocês quando nos encontramos aqui. Porque quando a gente não está aqui, a nossa luta, ela permanece no dia a dia. Porque todas as demandas de vocês, elas refletem no conselho tutelar. E aí, nesse momento, eu queria pedir muita atenção do Caio Megali a essa mesa e que os que já se foram tivessem acesso a esse momento, a esse conteúdo. Por quê? O ano passado, nós tivemos uma luta muito intensa para garantir um orçamento que pudesse dar o mínimo necessário para o funcionamento do Conselho Tutelar na cidade de São Paulo. Foi uma luta muito grande, Caio, muito grande. Nós pretendíamos, e já é uma luta de uma década praticamente, que fosse uma contemplação salarial para QPA 19, não foi possível, mas naquele momento o orçamento ele foi destinado para que isso fosse contemplado. Então, para que 52 conselhos tutelares da cidade de São Paulo, que atendem a todas as pontas, aonde vocês estão, tem conselho tutelar. No extremo leste, no extremo norte, no centro, no sul, tem conselho tutelar. E o que acontece? Foi obtido, garantido, um orçamento de 39 milhões. Eu estou arredondando os números. 39 milhões. Nós temos liquidado 16 milhões, cerca de 40%. Empenhado, 19 milhões. O que isso significa? E ainda temos congelado do orçamento de uma pasta e de uma pauta tão importante para a cidade como São Paulo, 3,4 milhões. São números arredondados. E se prevê para o próximo ano, de 39 milhões, um orçamento para 27 milhões. Caros gestores, caros companheiros, sociedade, criança e adolescente, não é piada, não é brincadeira. E nós estamos falando aqui em nome de uma pauta que bate nas casas de todas as famílias. E o que tem acontecido? Nós temos sim que nos apropriar disso, porque nós estamos falando de cifras, e essas cifras elas não têm chegado adequadamente nas suas pontas. E o Conselho ele está sendo invertido
o papel de que seria o garantidor de direitos, nós temos uma sociedade que não sabe que papel que está ocupando, o que está acontecendo com criança e adolescente, e ele está virando serviço, em função de uma precarização histórica de pastas como assistência social, lazer e cultura, enfim, tudo aquilo que seria todas as ferramentas para que desse suporte, para que essas violências e negligências, o acompanhamento às famílias, fossem de forma tal que a demanda do Conselho não tivesse essa procura tão grande. E aí, nesse ponto, nós estamos invertendo os papéis. Então, Caio Megali, senhores vereadores, olhem para isso. Nós estamos hoje, e nós não estamos aqui fazendo mimimi. Se vocês forem aos conselhos tutelares da cidade de São Paulo, temos aqui Conselho Tutelar de Tiradentes, nós estamos em situação de calamidade. Os imóveis, a falta de estrutura, problemas de resolução dos carros, não foi resolvido até hoje, motoristas, funcionários para dar assessoria enquanto o Conselho desenvolve suas demandas, enfim, por favor, obrigado, Fernando, verifiquem isso e deem atenção a essa causa, que é de extrema importância, e ela chega nos 4 cantos da cidade, sem exceção, classe alta, média, baixa, baixíssima e os inclassificáveis. Todos batem na porta do Conselho. Obrigado. Obrigado, gente. Obrigado, Fernando. Próximo inscrito, Pablo Paternostro, Fórum de Cultura da Zona Oeste. Salve, salve a todas. Vou falar aqui embaixo que esse microfone está zoado. Primeiramente, fora os golpistas aí, cadeia e tomada de bem da família, porque justiça social é isso, é marra, não é só uma palavra, né? Primeiramente, queria falar que a gente está aqui representando a cultura, faço parte do Fórum de Cultura da Zona Leste, e minha referência não é a gestão da cultura passada e nem as anteriores. A minha referência é o que a sociedade entende como que é certo. O que as pessoas estão entendendo que o dinheiro dela deveria ser aplicado. Então, eu acho zoada essas falas de querer ficar passando pano para a gestão anterior, ficar comparando, porque isso não convém. A gente ficar pensando que agora, independente de corte, de rubrica, que isso, na verdade, pouco importa. A gente sabe que como as coisas são executadas, que é o que vai... Como que isso vai chegar na ponta, que é o que interessa, na verdade, para a gente. A maior parte da população nem tem entendimento disso, da maior parte das coisas que estão sendo faladas aqui, não teria nem a apropriação de linguagem, mas sabe que o que o dinheiro delas na ponta custa, quanto vale, né? Eu vou falar brevemente aqui sobre alguns cortes, porque a Secretaria de Cultura, independente de ter tido um corte muito grande, muito maior do que também nas outras secretarias, a gente percebe que teve cortes estruturais em políticas públicas do acesso, principalmente os trabalhadores da cultura das regiões periféricas, aos programas. E teve um aumento vertiginoso na parte de entretenimento. Teve um aumento de mais 40 milhões na parte do circuito, ou seja, você contratar grandes artistas para fazer eventos, na parte de entretenimento, e um corte nas políticas públicas que tangem justamente a aplicação de
né? Capela. E assim, o que eu trago para vocês é uma coisa que vocês já conhecem já há bastante tempo, que é a nossa situação da saúde Capela do Socorro, né? E aqui eu venho representando a comunidade Jardim Lucélia, né, que está ali Dona Regina, 3 pessoas ali que eu esqueci o nome, que já vem já na dependência de uma unidade básica lá na região do Lucélia, ali no Grajaú. Região essa que Capela do Socorro tem um esvazio enorme sobre assistência da saúde, né, sobre equipamentos. E desde 2004 que a gente vem junto, montamos uma comissão, trabalhando na dedicação dessas unidades lá na nossa região. Conseguimos os espaços, mas sempre não é feito. E nós tivemos aí a emenda, temos o valor do PAC, que foi liberado para a saúde, acho que vocês conhecem, é do conhecimento de todos. Enquanto isso, vai se passando as gestões, entrando outras e sempre ficando no esquecimento. E, como moradora da região, como a defesa da saúde da nossa região, eu venho conversar com todos vocês de nos ajudar lá na nossa região, trazer esse equipamento lá para o Jardim Lucélia, devido ao esvaziamento de equipamentos na região, não é beneficiando pessoas, é uma necessidade, é uma urgência, uma emergência, uma necessidade, né? E agradeço a oportunidade de falar aqui em público e também solicitar que nós, na nossa Capela do Socorro, todos conhecem os nossos hospitais que está lá, o Grajaú, que está lá precisando de apoio de todos, né? O nosso PS, Maria Antonieta, a nossa unidade básica não aguenta mais o trabalho, é muita coisa que precisa ser feito, então nós precisamos desse equipamento urgentemente. É isso a minha palavra. E Mariane, segunda-feira, audiência temática da saúde. Ok. Nessa mesma sala? Nessa mesma sala, às 10 horas? 10 horas da manhã. Ok, muito obrigada. Obrigado, Mariane. Uma boa Cláudio, tarde. Rogério Silva, Associação dos Trabalhadores de Guaianazes, Paulo Sérgio Coelho e Clodoaldo José. Aproveitar só enquanto eles vêm, presidente, deixar registrado aqui da importância dessa questão da UBS do Jardim Lucélia, viu? Inclusive o secretário Caio esteve lá já, no bairro, visitando. A gente tem que, dessa vez, garantir com certeza essa UBS lá. Que tem alguns inscritos do PPA. Não, então, muito bem. Agora... Não, tem o Paulo Sérgio Coelho, Clodoaldo José. Muito bem. Vamos em frente. Durvalina se inscreve novamente para o PPA. Rapper Pirata novamente. Fábio Siqueira novamente. Alessandra Azevedo novamente. Alexandre Oliveira... PPA. Atílio Francisco, nobre relator. 3 minutos será implacável. Não, o secretário aguarda mais 6 intervenções, já remata tudo? Pode ser? Durvalina? Ausente? Rapper Pirata? Não, pior que na cultura eles vão falar bastante também. Mas porque cultura é conhecimento, né, parça? Cultura é conhecimento, parça. Aí a gente tem o que trocar. Fiquei surpreso com a manifestação espontânea de vocês. Vamos aí. Maravilha, tá correto. Vamos aí. Correto. Rapper Pirata. Então, Megali, e aí o relator que vai ficar para a parte da cultura, só reforçando. No plano plurianual, já tem lá o território hip hop. Tem uma rúbrica de R$1.000. Atender uma demanda do próprio movimento hip hop, porque a geração de trabalho, etc. Só que precisa ser 2 milhões. R$1.000 não dá.
porque é para dar as oficinas, para ter os eventos, etc. Fora também, precisa colocar no plano plurianual o mês do hip hop. É uma lei da cidade, ele acontece e tal, só que não está. O que acontece? Não está no orçamento e não está no plano plurianual o mês do hip hop. Precisa estar lá. Outra coisa precisa estar. No plano plurianual tem a Zona Sul. Na Zona Sul tem a casa de hip hop. Vão colocar R$300 mil para reformar do terreno. Só que o decreto-lei da cidade de São Paulo está escrito Casa de Hip Hop, Zona Sul, Centro, Leste. E a do Centro é fundamental, vereadores, porque a gente veio aqui trocar ideia para acontecer isso. A do Centro é ali, lá onde ficou em Angabaú, certo? E é importante ter lá, porque lá é o antigo museu do Teatro Municipal. A gente conquistou isso, só que até agora não executaram nada. E também da Zona Oeste. Da Zona Oeste tem um conflito entre o governo e o pessoal do hip hop lá da região. Precisa fazer, porque é decreto-lei, e precisa estar no plano plurianual. E o investimento, porque as casas de hip hop, que eu preciso reforçar, as casas de hip hop não é um espaço vazio, é um espaço que a pessoa aprenda a fazer todos os 4 elementos, tenta pegar todo o material de produção artística, porque o hip hop é um bem imaterial da cidade de São Paulo, então tem todo o histórico do hip hop da região. Você aí também tem o estúdio público lá dentro. Então tem várias coisas, não é um espaço, um espaço para a pessoa falar, aqui é hip hop, não é isso. É uma coisa maior, extensa e séria. Precisa estar no plano plurianual que nós vamos dialogar direto. Sinalizar o que vão fazer coisas voltadas para o hip hop. Inventar, tem uma invenção aí que a gente até acha legal, que tem o tal do núcleo do hip hop. Mas núcleo do hip hop, sem políticas públicas, sem orçamento público, não é núcleo de nada. Porque o núcleo existe, mas a física inventar outras células, tem o núcleo, tem o nêutron, e a gente precisa juntar tudo para acontecer. E ter o próton, certo? Agora, só reforçando, por que eu estou falando de hip hop? Porque eu estou falando de periferia. O hip hop é só um detalhe. Obrigado, Rapper Pirata. Fábio Siqueira. Bom, mais uma vez, boa tarde a todos, meus conterrâneos da cidade de São Paulo. E também saúdo, como da primeira intervenção não consegui citar os nomes de todos, vereadora Soninha, vereador Turini, vereador Ricardo, vereador Jair, vereadora Janaína, vereador Isaac, vereador Rodrigo, vereador Atílio, bem como o secretário Caio, e em especial a população que ainda resiste nessa discussão fundamental de um orçamento e do plano plurianual até 31 de dezembro de 2021. Ou seja, uma discussão extremamente importante. Quero consignar, como existe uma lei municipal de maio de 2008, implantação do Museu do Rádio, Televisão e Novas Mídias, Lei 14756, que finalmente este Museu da TV seja cumprido na cidade de São Paulo. Questão da Prefeitura de Capela do Socorro. Verdadeiro escândalo, pois o orçamento aprovado em 2016 foi 54,7 milhões. O orçamento apresentado por esse projeto de lei reduz para 35 milhões, ou seja, 19 milhões em 2 anos. É normal que uma região como Capela do Socorro, extremamente carente, como foi falado aqui, a região do Grajaú, a região da divisa Parcocaia, divisa com o Parelheiros, questão de manancial, perca tantos recursos em tão pouco tempo. Por mais que emendas apareçam, deve chegar a 40 milhões. É um absurdo o que fizeram com, especialmente, Capela do Socorro, uma região carente. Também queria consignar a questão do Fundo do Idoso. O Fundo do Idoso acabou de ser regulamentado. Este ano, 2017, o orçamento é um orçamento irrisório, R$2.000. Para 2018, que não será executado. Para 2018, R$55 mil. Por que tão pouco dinheiro para os projetos do idoso na cidade de São Paulo? Sendo que acabou de ser regulamentado o Fundo do Idoso. Teria que ser um valor compatível, por exemplo, ao FUNCAD, em relação à criança e adolescente. São questões semelhantes, têm similitude. Então, mais uma vez, o idoso foi prejudicado no orçamento da cidade de São Paulo para o ano que vem. A gente solicita que isso seja corrigido, que há projetos e isso tem que ser documentado.
Audiências públicas de orçamento. Desculpa, mas foi uma piada. Eu acabo de ler aqui que 9 pessoas participaram da região da Moca. Apenas 9 pessoas. Está no Diário Oficial aqui publicado. A Moca tem 6 distritos. Média de 1,5 pessoa por reunião. Ou seja, é um absurdo que uma cidade de 12 milhões de habitantes caia nessa comicidade de discussão do orçamento. Um orçamento que não é participativo. É simplesmente uma coisa triste e causa perplexidade que só 1.354 pessoas participaram do orçamento, da discussão orçamentária. É terrível isso. Urbanização de favelas. No orçamento para 2016, caiu o número de favelas urbanizadas. É um absurdo que a gestão Haddad tenha deixado esse péssimo exemplo para a cidade de São Paulo. Questão das creches. Se você comparar o número de creches de 2015 e 2016, ficou igual. 362 creches na cidade de São Paulo. Por que a creche não é ampliada na cidade de São Paulo? Eu queria perguntar para o secretário Megali quantas creches serão feitas para o ano que vem. Quantas creches já foram feitas para este ano? Creche indireta, caíram 11 até o ano passado. E MOVA, caíram 36 salas de MOVA. Fecharam. E, finalmente, para encerrar, por que, secretário Megali, não foram publicadas as propostas da população nas audiências públicas de agosto, sendo que é norma, já há décadas, de publicar as demandas saídas em cada subprefeitura do orçamento. Execução ou não, vai ser discutido aqui, mas a população tem que saber o que o munícipe colocou nas 32 reuniões. Por que vocês não publicaram isso? Isso, para mim, é uma grande irregularidade, e, desculpem, uma indecência da gestão João Dória. Obrigado. Obrigado, Fábio. Alessandro Azevedo, Frente Única da Cultura. Boa tarde a todos e a todas. Começar com uma pauta negativa. Não à criminalização aos movimentos de moradia, não à venda da cidade de São Paulo, sim ao plebiscito já para a decisão dessas questões e não a essa ração que está sendo oferecida à população de São Paulo. Então, a minha pauta começa inicialmente com esses nãos aí. Agora, o valor e a importância da cultura, todos nós já sabemos, como parte estruturante de uma sociedade evoluída. A gente já sabe disso. Agora, o momento em que a gente passa, que a gente atravessa no Brasil, é difícil, porque os 3 poderes estão comprometidos entre si. Então, a gente vem ao Legislativo, aprova uma pauta, mas chega no Executivo, eles não cumprem, eles congelam o orçamento da cultura. Mas a gente é resistente. Então, resta a gente apelar para os nossos ancestrais. Quem sabe os nossos ancestrais faz alguma diferença na nossa realidade do dia a dia. Só é o que nos resta, porque os 3 poderes entre si eles estão comprometidos, eles não cumprem aquilo que é do interesse da sociedade. A gente sabe da transversalidade da cultura, com a segurança pública, com a saúde, com a educação, tudo isso. E nada se faz para... Não tem nenhuma iniciativa do Executivo que aponte nessa direção de ter uma transversalidade para potencializar cada uma dessas áreas. Não há interesse nisso. Então, eu vou sugerir para o PPA, para que a gente tenha um crescimento progressivo no orçamento da cultura que chegue a 3% ao longo do término dessa gestão. E que haja uma redistribuição mais justa do orçamento para a cidade, que não seja do jeito que está, que 80% dos recursos do orçamento da cidade fique concentrado mais na região da Sé e de Pinheiros, que isso seja redistribuído para regiões e ações periféricas da cidade de São Paulo. São 2 coisas muito pequenas e que dá para se cumprir, que é a redistribuição do orçamento e que se haja um projeto progressivo para chegar a 3% na cultura. E circo cabe nas escolas, circo cabe em todos os lugares. E é muito errado e errôneo quando as pessoas usam equivocadamente o termo. Isso é uma palhaçada e está virando circo. Então, não é isso também. Certo? Obrigado. Perfeito, Alessandro. Agora, Alexandre Oliveira de Souza e último orador, Oswaldo Silva. Janaína, me perdoe mais uma vez, eu não anunciei a vereadora Janaína Lima, que estava aqui. Vossa Excelência quer usar a palavra? Tá bom, Janaína, me perdoe mais uma vez. Então, Alexandre Oliveira. Isso, Alexandre Oliveira de Souza. Estou voltando aqui ao microfone, secretário, para primeiro agradecer a Soninha aí pela lembrança dos AGPPs.
Somos uma categoria aí muito esquecida, né, pela população de uma maneira geral, justamente por estar sempre atuando nos bastidores, né, uma carreira administrativa, então, infelizmente, passa batido aí pelas grandes demandas. É importante lembrar, secretário, que, como o senhor falou, destacar de onde pode tirar essa verba e onde pode ser colocada. Nosso concurso está há 10 anos sem novas nomeações, agora em 2018. E é estranho, um pouco de incoerência aí pelas nomeações da Prefeitura, numa comparação, até também por ser um cargo meio, nós temos o assistente técnico de educação, que é um cargo da Secretaria de Educação. Um concurso de 2013, que previu 493 vagas, nós estamos agora com uma nova nomeação agora para o dia 20/12, para que eles se apresentem, até o número 3.811. Né? Então, é um concurso de 2013, que já venceu, e a Secretaria continua chamando, e nós já estamos no número 3.811. Só desse concurso é 682% a mais de convocação do número de vagas. Enquanto nosso concurso, que é de 2016, que previu 1.000 vagas, que tem 4.000 aprovados, que deveriam estar distribuídos no PPA, 1.000 por ano, no mínimo, desses 4.000 deveriam já estar previstos. A gente tem que estar aqui brigando, no sentido de lembrando que a gente precisa dessa rúbrica própria para a chamada dos AGPPs. Então, esse compromisso que a gente pede para vocês é que essa rúbrica esteja presente no primeiro semestre de 2018, para pelo menos chamar os 1.000 aprovados, que já estão previstos em edital. E tem a verba aí necessária, porque a programação de chamamento para concurso ele tem que ser escalonada. Você não pode deixar uma categoria 10 anos sem administração. Inclusive, o que a cultura aqui cobra hoje, em diferentes categorias, não basta só o valor empenhado, não basta só o projeto, é preciso execução. E quem executa muito desses projetos que estão aí, justamente trabalhando nos aparelhos sociais, nos aparelhos da educação, nos aparelhos da saúde, é o AGPP. É o AGPP que está lá atendendo no balcão, é o AGPP que recebe os projetos, é o AGPP que abre e fecha o aparelho que está lá municipal, nos milhares aí de aparelhos municipais que estão aí à disposição da população. Mas falta mão de obra, minha gente. Por isso acontece o que o Nomura falou, que o vereador falou. Existe verba empenhada e verba não executada, porque falta mão de obra para executar. Não é o vereador que vai executar, não é o munícipe que vai executar. Muitas vezes é o assistente de gestão de políticas públicas que está lá executando esses projetos em interação com o munícipe. Então, secretário, a gente gostaria desse compromisso. A gente está em reunião com a Secretaria de Gestão e a Secretaria de Gestão esbarra na questão orçamentária. A gente precisa levar o seu ok, que esses 1.000 estarão previstos nesse primeiro semestre de 2018, juntamente com o apoio aqui dos vereadores, para que essa rúbrica conste, primeiramente na LOA do ano que vem, e no PPA também, porque nós temos 4.000 aprovados e 11.000 cargos vagos. As políticas públicas... Só para concluir, vereador, as políticas públicas que estão sendo executadas, elas precisam de mão de obra, verba e mão de obra para serem executadas. A gente conta com o apoio dos senhores aqui para que a gente possa levar essa comunicação na próxima reunião da Secretaria de Gestão, gente. Obrigado. Oswaldo Silva, Conselho Tutelar, Líder Comunitário em Anguera. Boa tarde a todos, cumprimentar a mesa, esse brilhante vereador Ricardo Nunes, né, pelo seu conhecimento, né, das questão orçamentária dessa cidade. Eu vou começar pelo fim, que seria o último quesito que eu ia falar, mas eu vou começar pelo fim para contemplar os demais. Pedir a atenção do secretário, né, na questão da regularização fundiária da nossa cidade. Né? Eu estava ouvindo o pessoal da Zona Sul, nós, na região de Perus e Anhanguera, nós temos uma questão muito séria no que diz respeito à regularização fundiária. Né? Na região de Anhanguera, 150 mil habitantes, nós não temos uma agência bancária. Precisamos sair para Perus ou para Lapa. A agência bancária do Banco do Brasil, que era para ser instalada no Morro Doce, foi ser instalada em Perus devido à regularização fundiária. Então, quando vamos na Prefeitura Regional
pedir, solicitar demandas urgentes das comunidades da região Anhanguera. Mas não pode porque não pode colocar o CEP, porque a rua não é oficial. Não pode colocar iluminação pública porque a rua não é oficial. Cadê a fiscalização nas regionais? Se tem 2, 3, 5 mil famílias em um loteamento, cadê a fiscalização? Cadê a orientação junto ao loteador? Quem saiu do aluguel, fugiu do aluguel, comprou um terreno de 80, 120, 160 metros quadrados, para fugir do aluguel e foi construir um cômodo com banheiro, ele não é o culpado. O culpado é o loteador. Então, precisamos rever e essa atenção na regularização fundiária para que nossa região também possa ter os equipamentos públicos. Também, na questão da assistência social, nós temos um problema sério na região, que é o CAPS Perus. O CAPS Perus atende Morro Doce, Sol Nascente, Pirituba e Perus. Precisa urgente de um CAPS em Pirituba, para atender a demanda de Pirituba. CAPS. Onde nós encaminhamos as crianças com deficiência de aprendizagem, acompanhamento da família extensiva, né? Nós precisamos também, secretário, de atenção na equipe na APA, né, da Secretaria de Educação, que faz um trabalho nas diretorias de ensinos, nas DREs, né, que muitas das vezes as demandas chegam no Conselho Tutelar e nós falamos, quais foram os encaminhamentos feitos pela escola? Não tem a equipe na AP? Mas isso aí é só no papel, isso não existe. Nós precisamos fomentar esse serviço. Também. Nós também solicitamos desvinculação de verba para a construção de um EMEI no bairro Sol Nascente. O distrito de Anhanguera é cortado por uma rodovia, a rodovia Anhanguera. De um lado fica Morro Doce e do outro lado Sol Nascente. As crianças ficam 1 a 2 horas dentro da perua, rodando, circulando, porque não tem um e-mail no Sol Nascente. Também a desvinculação de recursos para a reforma do AMA Anhanguera. O AMA Anhanguera atende a comunidade em situações precárias. Quando chove, o pessoal tem que estar colocando balde e bacia. Tem que estar colocando os arquivos nos corredores. Dia 11 teremos uma audiência regional, Perus, Pirituba, Freguesia. E aí lá você poderá colocar essas questões regionais. Teria bem mais, hein? Mas vou encerrar por aqui, tá bom? Obrigado, Oswaldo. Então, dia 11, nós não temos ainda um lugar adequado, apropriado pelo tamanho do evento. Mas a data está confirmada, nós precisamos só achar um local, porque o Céu Jardim Paulistano, eles nos disponibilizaram um setor lá, que não é o auditório. Então, nós estamos aí na luta para achar um local. É norte e noroeste, mas a gente compreende que Freguesia Brasilândia fica mais centralizada. Lapa será sábado, que é a região oeste, que é Butantã. Não, mas aí fica distante, porque envolve Tucuruvi, é toda a região norte e noroeste. E para finalizar, o último informe, dia 14/11, a 8ª audiência temática, Habitação e Coab Verde e Meio Ambiente. Secretaria da Fazenda, Obras, Urbanismo, SEAB, Coab, Fundo Municipal de Habitação, Fundo de Saneamento Ambiental e Infraestrutura, Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente, Fundo Especial Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Fundo Municipal de Parques. E dia 17/11, sexta-feira, então, nós faríamos a devolutiva audiência geral, secretário. Aqui, 17/11, nesse salão, das 10 às 14 horas. Eu passo imediatamente a palavra ao relator. Obrigado, presidente. Falarei rápido para passar a palavra ao secretário Caio, ao qual eu agradeço a sempre participação da nossa comissão, né, presidente? O
secretário Caio tem sido realmente um secretário muito atencioso com a gente e tem demonstrado um grande respeito com a Comissão de Finanças e que a gente tem que ressaltar isso aí. Fiz as anotações, a minha assessoria fez as anotações, destaque muito especial para a questão da regulação fundiária, com questões bem fundamentadas, né? Não só aquilo, eu quero tantos milhões aqui, quero tantos milhões ali, né? Então, fundamentada, eu vou me dedicar bastante à questão da regulação fundiária, questão da cultura, o Torinho vai cuidar agora aqui, questão dos AGPPs, é algo que a gente vê com bastante carinho. Tem a questão colocada aí pela paralisação dos céus em São Miguel, a gente tem várias obras paradas na área da educação, como também UPA, paralisado em São Miguel, a gente tem outras, que a gente vai discutir isso na região, na Vila Mariana tem, na reunião, na audiência pública temática da área da saúde. Enfim, tem bastante coisa aqui que a gente anotou e vai tirar um proveito. Eu costumo, sempre que termina a reunião, depois pegar e dar uma revisada no áudio lá. Eu acho que era importante só fazer um comentário com relação à forma geral do orçamento. Muitas falas aqui, eu vi a pessoa falar, não vou vender São Paulo, não está à venda, né? Um discurso que falta um pouco de informação, acho que até da nossa parte, com relação a esse tema aí, que tem tudo a ver com a peça orçamentária, né, Soninha? Você pega, por exemplo, teve aqui falas da área de meio ambiente, a gente tem hoje só o custo para você manter, que a prefeitura tem para manter manutenção do Parque de Ibirapuera, são 26 milhões por ano. Se a prefeitura deixar de gastar 26 milhões, estou dando um exemplo, né, de um parque, se a prefeitura deixar de gastar 26 milhões por ano com o Parque Ibirapuera e o privado fizer a manutenção daquele parque, como tem em outros parques, com a qualidade para as pessoas utilizarem, sem cobrança de ingresso, que não vai ter, né? Às vezes soltam uns boatos aí, depois para segurar o boato é terrível, né? Então já é uma questão. Pacaembu, né, um gasto de 8 milhões e a gente quase não usa o Pacaembu, então se isso passar para o privado cuidar, a gente vai ter já uma economia com relação ao custo do Pacaembu, que não tem utilidade para quem está lá em Perus, né? Para quem está lá em Perus, ou Anhanguera, sem receber uma correspondência, porque não tem CEP. O cara não pode receber uma carta na casa dele. Qual que é a dignidade dessa pessoa de não poder receber uma carta? Né? Não está nem falando de ter um asfalto, de ter uma escola, de não poder receber uma carta, né? Porque a gente precisa fazer relação fundiária em regiões que já estão consolidadas, né? Então, tem várias ações que a gente vai fazer aqui um esforço enorme. A gente ontem teve reunião com o Caio, se somar a reunião de manhã mais a reunião à tarde, acho que a gente teve mais de 4 horas de reunião discutindo coisas para a cidade. Como aumentar a receita, trazer esses recursos e aí poder ter os investimentos. Tem discussão agora do AMB, tem discussão do autódromo, e para quem está nos assistindo, para quem está aqui presente, eu queria deixar um recado de tranquilidade. A Câmara Municipal, por parte de todos os vereadores, do PSDB, quem não é do PSDB e é da base, ou quem é da oposição, está tendo uma discussão muito ampla, né? O projeto que chega do Executivo aqui, ele sai daqui totalmente modificado. A gente não pode negar que, meio que
porque teve a correção de inflação, procurando forçar o executivo a dar um break nesse negócio, né? Então, tem várias questões. A Soninha falou bem aqui, a gente fez aqui um trabalho grande de ampliar as rubricas para poder ter mais transparência. Na Comissão de Finanças, a gente fez agora um trabalho de verificação com relação aos aluguéis. O Caio fez uma portaria para uniformizar isso, porque você tinha um modelo na saúde, um modelo na educação, um modelo na assistência, para tentar uniformizar. Ou seja, é mais para tranquilizar que acho que as coisas não estão indo na velocidade que a gente gostaria, mas elas estão acontecendo, né? A gente entendemos o sofrimento das pessoas. O Caio, que é da Fazenda, né, não é da saúde, foi comigo lá no Jardim Lucélia, viu lá a necessidade de que não tem UBS, fizeram o UBS do Lucélia lá no outro bairro, a 3 quilômetros, né? Eu tenho certeza que a gente vai poder ter essa Ricardo, deixa eu fazer só uma pergunta. A República, sim. Toma 10 segundos, rapidinho. Se essa questão da privatização é uma parada que dá muito prejuízo dos cofres públicos, aí eu pergunto, é uma questão de gestão? Porque assim, qual empresa ou setor privado tem interesse em adquirir algo que dá prejuízo? Mas não dá para discutir isso aqui agora, não é que dá prejuízo. Não é que dá para discutir isso aqui. Não, isso não é o tema. Com relação à questão do orçamento, a gente vai ter remanejamento, como sempre houve. Às vezes que eu relatei, a gente sempre fez alterações enormes, né? E é claro que as prefeituras regionais, isso aí o governo queira, o governo não queira, eu vou fazer, porque é a vontade dos vereadores da comissão, é a vontade dos vereadores da Câmara. Vamos aumentar o orçamento das prefeituras regionais, né? Porque só a questão das emendas dos vereadores não comporta, não resolve. E, para dar um exemplo, você pega, por exemplo, sei lá, Fundação Paulista de Educação, Tecnologia e Cultura, 24 milhões de orçamento. Quantas pessoas atende com 24 milhões de orçamento? Se são 2 escolas profissionais na Zona Leste, né? Até eu sugiro, Turim, que você verifique esse pedido todo aí, quantas pessoas vão atender. Eu quero 1 milhão ali, tá, mas vou atender quantas pessoas? Para a gente poder ter transparência nas relações, né? Fazer as coisas corretas. Então, por exemplo, a gente já vai se aprofundar agora nessa Fundação Paulista de Educação, Tecnologia e Cultura, 25 milhões, é maior do que o orçamento de Perus. Perus tem 24 milhões de orçamento. Parelheiros tem 24 milhões de orçamento. Como é que pode esse negocinho desse tamanhozinho aqui ter 25 milhões de orçamento? É lógico que na audiência pública específica deles, ou eles justificam direitinho, ou nós vamos tirar. Como a gente já tirou do Teatro Municipal em situações anteriores, tiramos de Prodan, a gente vai, só para dar uma tranquilidade, escutar o que as pessoas falam, né? É anotado, fazer o estudo, fazer o levantamento. O Turim vai fazer a subrelatoria da parte de cultura, o Rodrigo Goulart, subrelatoria da área de serviços, que é complexo, né? Enfim, é uma fala mais geral. Acho que agora a gente tem que se aprofundar nas temáticas, porque cada setor vai vir aqui poder falar especificamente da sua área, e eu não poderia deixar de, na minha fala aqui da primeira geral, de que será escutado. Agora, só vir falar blá, 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 a gente vai tomar decisões efetivamente com dado, com número. Está dando resultado? Está dando resultado. Se pegar aqui, eu tenho certeza que isso vai acontecer. O hip hop atendeu 1000 coisas, fez tantas atividades. Opa, hip hop é nosso aliado. Hip hop está com dinheiro, não atendeu ninguém? Hip hop não será nosso aliado. É muito claro, transparente, sem partidarização, fornecer, simples, né, Pirata? É isso, papo reto, transparente, verificar, olhou, tal, conta com a gente. Era esse o recado. Obrigado. E agradecer mais uma vez ao meu presidente pela confiança de me relatar. Atílio. Vereador Atílio, PPA. Mas fundo, vem. Vocês estão falando de fundo. O Fábio, que é um conhecedor, conhece mais do que eu de orçamento, vai falar do fundo do idoso. Francisco, relator do PPA. O fundo vai entrar o dinheiro porque vem a receita, não tem por dinheiro lá. O recado... Vereador Atílio Francisco, relator do PPA. Não tenha dúvida. Não sei. Isso foi colocado aqui. Senhor presidente, vereador Atílio Francisco. Eu, como relator do PPA, pela primeira vez, é claro, estou fazendo um estudo profundo de tudo que foi proposto pelo governo. E quero colocar aqui, falar em poucas palavras, eu e a minha equipe à disposição para receber propostas em todas as audiências e
e quiser também falar em separado com a minha equipe para fazer essas propostas, porque eu quero fazer, sim, um relatório em consonância com a vontade popular, consonância com a necessidade do município, né? Então, pelo que o estudo que a gente já avaliou, são 17 propostas, né, pelo governo, segundo aquilo que ele falou na campanha eleitoral, e algumas propostas, e a gente quer aperfeiçoar da melhor maneira possível para que a gente tenha um programa de investimento para a cidade de São Paulo nos próximos 4 anos, à altura daquilo que a cidade de São Paulo necessita. Então, fico aqui, eu e a minha equipe à disposição das partes interessadas que queiram propor, além daquilo que for proposto nas audiências públicas, também na parte pessoal, parte setorial, falar com os meus assessores no gabinete, que a gente vai realmente produzir um relatório que possa fazer a diferença para a cidade de São Paulo. É isso, presidente. Obrigado, Atílio. Deixa eu fazer uma consideração rápida, eu vou devolver aí a palavra ao secretário. Eu entendo, na minha condição de presidente, eu fico um pouco prejudicado em debater as coisas do orçamento, porque a minha tarefa é coordenar. Mas eu sinto muito vontade de falar do assunto. E não domino totalmente o orçamento, estou aqui há 5 anos, mas a tarefa do relator Ricardo Nunes, do relator Atílio Francisco, do subrelator Zé Turim, eu estou aqui também combinando com o nobre vereador Rodrigo Goulart para que ele pegue uma subrelatoria, mas vamos aperfeiçoar melhor, ver qual a pasta, mas não haverá dificuldade de entender que precisa aumentar em todas as áreas, porque é muito simples o raciocínio. De forma lato sensu, nós temos um aumento de 6% na educação, um aumento de 1% na saúde, um empate na área da assistência social. As demais áreas, sem exceção, está reduzido o orçamento. Então, mas ônibus e previdência já se tornou, eu não vou chamar de rotina, porque rotina não faz bem, mas uma tradição. A previdência, eu acho que... E aí a gente tem que fazer uma correção. Tentamos no governo passado. O governo Dória também não está disposto a mexer com nada que seja impopular. A planta genérica de valores, eu vou dizer publicamente, é uma vergonha esse recuo. Porque aqui veio um estudo em que 43% se corrigia. Eu moro num sobrado, nada monstruoso, mas eu pago R$900 de IPTU por 280 metros quadrados de construção. Isso é muito pouco. Então, eu acho que é uma grande demagogia. A tarifa... Não é que eu queria, é que não é justo. É que não é justo. Então, é só um parênteses aqui. Então, é evidente que tem áreas que nós vamos precisar ter coragem para revisar. Então, eu diria o seguinte, esse orçamento, eu diria que Vossa Excelência, Ricardo, está com a faca e o queijo na mão. Primeiro, porque ele veio tão defasado que nós não podemos cair naquela coisa que em terra de cego quem tem um olho é rei, porque vai ser muito fácil, Vossa Excelência, no bom sentido da palavra, distribuir recursos. A outra coisa é o caixa que existe na prefeitura. Eu acho esse orçamento, por mais que o secretário tenha competência, elaboração, eu sempre elogiei também os secretários anteriores, que eram grandes gestores e tinham muita responsabilidade com as finanças do município, isso a gente tem que dizer, porque a lei de responsabilidade fiscal hoje é diferente de não muito tempo atrás. De apenas 4, 5 anos atrás, é diferente. A lei de responsabilidade fiscal hoje dá uma coisa chamada cadeia, para quem não tiver juízo. Então, nesse aspecto, eu quero elogiar os secretários passados, o secretário agora, no que diz respeito à responsabilidade com o orçamento. Agora, este orçamento, ele não tem pé e ele não tem cabeça, porque ele reduz e o dinheiro está aí. O dinheiro está no caixa. Esse orçamento é o melhor de todos da história, porque já tem dinheiro agora, que vai sobrar, e muito dinheiro para vir.
E as privatizações, secretário, está muito mal explicado. Tem 1 milhão mal distribuído lá dentro, com rubricas de 16, 15 mil reais para a educação. Então, e o prefeito fala de boca cheia que as privatizações traz 7 bi para a cidade de São Paulo. Então, mas o prefeito não dá mais para levar a sério. Não dá. Porque é uma atrás da outra, uma bobagem atrás da outra que sai na cidade de São Paulo. E Vossas Excelências não têm culpa por ter um patrão tão desnorteado com as finanças públicas. Hoje ele está lá em Brasília. Ele está em Brasília, mas ao mesmo tempo o secretário disse que não vem mais nada de lá. Então o que ele está fazendo lá? É a prova que ele é um turista da cidade de São Paulo. Então nós temos que tomar muito cuidado com esse gestor que está aqui na cidade de São Paulo. O orçamento da cidade de São Paulo e a arrecadação que se instituiu, e aí nós temos que fazer justiça. Foi atitudes impopulares numa gestão anterior que criou condições de melhorar dessa maneira, vereador Ricardo Nunes. Entendeu? Não é só o PPI, não. Foi a correção da planta genérica, que nos custou caro, nos custou votos na periferia que nós deixamos de ter. Porque fomos acusados lá na Capela do Socorro, onde baixou o valor, que nós estávamos aumentando o IPTU. Então, essas coisas nós precisamos registrar, que houve um juízo muito forte com relação à capacidade de arrecadação do município. E está aprovado. Aquilo que é do contribuinte do município, ITBI, ISS, e o ISS, desculpa, e o IPTU, cresceu numa média de 14%. Aquilo que vem do Estado não cresce. Aquilo que vem do federal está zerado. Então, o munícipe está fazendo a sua parte da cidade de São Paulo. Então, eu sei que 14 audiências nunca será o ideal, mas é um esforço. Eu acho que dá para fazer um bom debate. O presidente da casa esteve aqui, se comprometeu a dar maior publicidade às audiências públicas, né? Essas audiências regionais, eu faço aqui um apelo que não seja uma audiência esvaziada. O prefeito regional que não comparecer será citado nominalmente. Eu tenho aqui uma desconfiança de que a presença dos prefeitos regionais será de 0 para baixo. Eu já tenho essa denúncia. Estão dizendo que é palanque de esquerda, que é palanque de petistas. Viu, o Fábio, que acompanha muito o orçamento, nós vamos denunciar a ausência desses prefeitos regionais, que não estiverem presentes para discutir lá o orçamento em suas respectivas. Nós não vamos brincar de fazer audiência pública regional aqui, não. Tá ok? Então, eu queria aqui agradecer o Caio mais uma vez por estar aqui presente. Repito, eu diria que às vezes você é mais presente aqui do que alguns vereadores. Tem nos apoiado aqui nessa Comissão de Finanças e Orçamento, e eu não tenho dúvida que a transparência que o relator Ricardo Nunes já imprimiu quando já foi relator do orçamento, ela vai se repetir. Comissões temáticas, né, Ricardo? Oficinas, a forma com que vocês sempre cuidou do orçamento. Tenho certeza que as associações, aí, os fóruns que representam suas respectivas pastas vão estar presentes o tempo todo na elaboração do orçamento. Eu agradeço aí a oportunidade de estar falando um pouco aqui. E só antes de você passar, só pedir para juntar e pôr na pasta J um documento recebido aqui da Conselho Participativo de São Miguel, documento recebido aqui pelo Fórum do Hip Hop e o documento recebido aqui pelo grupo dos AGPPs, só para juntar. Essas resoluções foi o Fórum... Pode juntar, presidente? Fórum de Assistência. Bom, eu fui conforme... Muito bem, Sim. Muito bem, secretário Caio Megali. Queria agradecer de novo a atenção de todos os vereadores, dizer que esse orçamento é resultado de um trabalho intenso da Secretaria da Fazenda, da equipe técnica, junto com as demais secretarias. Gostaria dos pontos comentados, acho que o vereador Ricardo Nunes comentou a maioria deles, né? Concordo com o grosso do que foi colocado. Só um tema que a vereadora Soninha mencionou sobre o custo, né? Contrato são 20 milhões. Tá? Todos esses efeitos a gente precisa olhar bastante para o efeito não só do custo corrente, como
custo atuarial que isso que gera na Previdência, né? Eu tenho falado aqui, o espaço que a Previdência vem tomando dentro do orçamento público, muitas vezes a gente sente uma falta de recurso aqui numa área, na outra área, parece que são coisas isoladas, mas na verdade é um sintoma de um projeto, um processo maior que vem acontecendo, que são poucas linhas orçamentárias crescendo rapidamente, tomando conta do orçamento e acaba gerando sintomas em várias áreas, em várias regiões. Eu acho que o orçamento precisa ser olhado sobre esta ótica, né, sobre essa gestão. O vereador Jair Tato comentou, precisa aumentar tudo. Aí só tem duas maneiras, ou infla a receita, ou não dá para aumentar tudo, tem que ver onde a gente vai ajustar. Eu fiz esse comentário aqui, eu acho que o debate está aberto aqui, é uma questão não só de orçamento, o orçamento deve buscar o equilíbrio, a alocação desse orçamento é uma questão de política pública que tem que ser discutido executivo, legislativo e sociedade. Obrigado. Obrigado. Deixa eu só reforçar. Tá, só reforçar aqui, no dia 21, próximo sábado, nós temos audiência regional da região oeste, né? Lá na Lapa, na Rua Constança, número 72, e na parte da tarde, às 14 horas, no Céu Jambeiro, audiência pública regional da região leste. Leste 1, leste 2, hoje já existe leste 3. Então é isso. Nada mais a tratar, agradecer a presença só de todos vocês. Nós tivemos, então, 38 munícipes participando da audiência pública. 38 munícipes, acho que muito razoável. E na segunda-feira também... 15 vereadores, né? 15 vereadores presentes, presidente aqui presente, vice-presidente. Na segunda-feira, 10 horas da manhã, o tema saúde e outros temas. E na parte da tarde, a partir das 14 horas, transporte e mobilidade urbana. Muito obrigado a todos e uma boa tarde. Aqui sim.